Vamos orar então? Queria que você baixasse a cabeça, fechasse seus olhos. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, que a Tua palavra será compartilhada. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ministrar o coração de cada um dos que está aqui, da mesma forma que o Senhor ministrou o meu coração. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, entrar no coração, que a Tua palavra venha ser revelada no coração de cada um, que eles entendam a Tua palavra, que eles guardem a Tua palavra no coração e que eles tenham um entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu preciso que você acompanhe o texto lá de João 20, para que você entenda todo o contexto e que Deus ministre ao seu coração. Amém? Glória a Deus. João 20, a partir do versículo 1, do 1 ao 10, nós vamos ler aí. Eu queria que você acompanhasse. Amém? É na NVI, então você já vai ler, já vai se contextualizar. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tá acompanhando aí, Júlio? Tá, né? Eu estou lendo aqui, eu não sei se está certinho lá. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Ele viu e? Presta atenção nisso aqui, irmão. Isso é muito importante. Ele viu e? Eles ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Olha só. Então, depois que eles viram, eles creram, e então eles voltaram para casa. Está claro isso? Volta lá no 9, Júlio. Só para a gente entender. Ó. Ele viu e creu. Aí ele vem e fala eles. Primeiro, aqui está João falando, amém? Texto de João. Então ele fala, ele viu e creu. Depois ele fala eles. Aqui ele está falando de João e Pedro. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Então, deixa eu te contextualizar aqui. Primeiro, Maria Madalena vai até o sepulcro, amém? Depois que Jesus é crucificado, morto, colocado no sepulcro. Então, Maria Madalena vai até o sepulcro, amém? Está entendendo? Quando ela chega lá, o que ela encontra? O sepulcro aberto, ela olha lá e não vê o corpo. Aí ela corre desesperada e vai falar com Simão Pedro, com Pedro e João, os discípulos mais próximos de Jesus, ok? Então ela vai até Pedro e João, corre e fala, olha, levaram Jesus, pegaram o corpo e levaram, e não sei onde eles colocaram. Então Simão, Pedro, né, Pedro e João vão, depois da notícia de Maria Madalena, vão correndo até o sepulcro. Está entendendo? Quando eles chegam lá, o primeiro que chega é João. Só que ele chega e fica parado na porta. Depois que João chega e fica parado, logo vem Pedro. Pedro já era atirado, ele já chega e já entra. Depois, então, João entra depois dele. Quando os dois entram, o que eles veem? As faixas e os lenços. Aí, quando eles veem as faixas e os lenços dobrados, na cabeceira e tudo, eles, então, eles creram, amém? Então, eles creram, eles viram. Aí, o versículo não é claro, porque eles ainda não tinham entendido que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Então, quando eles vão até o sepulcro, ver que Jesus não está lá, ver as faixas, ver o lenço, eles creem.
Eles creem, não, Jesus não está aqui, porque ele ressuscitou. E o que eles fazem? Voltam para casa, vão embora. Porque ele não estava aqui. Ele já ressuscitou, ele está vivo. Até aqui você está entendendo? Queria que você entendesse. Então é muito importante você entender isso. Eu já enfatizei lá versículo 8 e 9, né? 8 ao 10. A gente já falou sobre isso. Então vamos lá para o versículo 11 ao 18. Presta atenção, é continuação. Então eles viram, creram que Jesus tinha ressuscitado, voltaram para casa. Maria, porém, olha só o que a palavra nos mostra. Maria, porém. Isso é o versículo 11. Logo após eles falarem, logo após a Bíblia falar que Pedro e João viram, creram que Jesus tinha ressuscitado e foram embora. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está? Tem alguém comigo, irmãos? Eu creio que sua voz pode alcançar aqui. Às vezes está de máscara, né? Eu não escuto. Mas eu queria que você prestasse atenção. Então, né? Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram. Os anjos perguntam então a Maria, ok? Mulher, por que você está chorando? Ela responde o quê? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Ela reconheceu a voz dele, ele chamando ela pelo nome. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Se a gente pudesse intitular essa palavra, eu colocaria o título: Por que choras? A gente vai entender que Jesus, quando ele faz a pergunta, da mesma forma que os anjos perguntam a Madalena por que ela estava chorando, e Jesus também pergunta para ela por que ela estava chorando, não é porque ele não sabia a resposta. A gente crê que Deus sabia qual que é a resposta. Sim, não. Jesus sabia qual que era a resposta, ainda mais porque ele já tinha ressuscitado. Irmãos, como ele já sabia a resposta, por que você acha que ele perguntou para ela: por que choras? Sabe por que ele perguntou para ela, por que choras? Não era para repreender ela porque ela estava chorando. Não, é proibido chorar. Não, não era isso. Ainda mais eu, do Clube do Chorão. Presta atenção, ele estava apenas levando ela a refletir qual que era a motivação do choro dela. Sim ou não? A partir do momento que ele pergunta para Maria Madalena: por que choras? Na verdade, ele queria levar ela a pensar qual que era a motivação do choro dela. E é isso que eu quero analisar com você hoje. É isso que eu quero que você pense. Reflita. Qual a motivação do seu choro hoje? O que tem te feito chorar? A gente vai entender na própria palavra de Deus que existem coisas que nos fazem chorar, que tem uma motivação certa. Às vezes a gente chora de alegria, amém? Às vezes a gente chora, a gente vai entender, de arrependimento. Chora se humilhando aos pés de Jesus. Mas também tem motivações erradas, as quais nos fazem chorar. A gente vai ver isso na palavra. Mas eu quero falar que não é errado chorar,
Não é que a ação de chorar é errado, não, ou é certo. Porque tem muita gente que acha que a ação, o fato de chorar, mexe com o coração de Deus. Não. É a motivação a qual nos faz chorar. Essa sim reflete. Está saindo? Saiu? Amém. É porque às vezes eu fico atrás da tela, acho que tampa a minha cabeça aqui o computador. Mas amém. Então, voltando lá. Eu quero que você entenda justamente as motivações. Não é a ação de chorar, mas sim qual a motivação que nos faz chorar. Será que a motivação, você está chorando de alegria por algo que Deus fez na sua vida? Você está chorando às vezes de arrependimento por um vacilo que você deu? Por deixar triste o coração de Deus? Ou você está chorando aos pés, se humilhando aos pés de Jesus? A própria palavra nos fala isso. Embora a ciência nos fala que o choro libera hormônios que às vezes trazem alívio ao nosso corpo, não é sobre isso que eu quero falar. É sobre qual a motivação do choro. Amém? É isso que Jesus quis perguntar para ela e fazê-la refletir. Não é que a ação de chorar tem algo errado. Não, 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 não. Nós temos que analisar as motivações. Você vai entender isso. A própria Bíblia nos manda chorar. Você acredita nisso? Tiago 4, 9 e 10. Está aí? Tiago 4, 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem e o que, gente? Chorem, que imperativo. Está falando assim, ó, chora. Troque um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui, o contexto, se você ler o contexto, está falando de arrependimento. De chorar por um arrependimento, assim como Davi chorou, arrependido pelo pecado dele. Quando você vê Salmos, quando Davi faz aquela oração de arrependimento, você vê Davi clamando, chorando a Deus, para que ele não retirasse a alegria da salvação. Davi estava arrependido porque ele tinha pecado, porque ele tinha vacilado, e o coração dele, a motivação do choro dele, era não perder a presença de Deus, é ter contrariado o coração de Deus, é ter vacilado contra Deus. Quem está entendendo? Isso é um arrependimento, isso é uma motivação correta. Não estou aqui querendo limitar, falar assim, é só isso que é uma motivação correta, ou só isso que é uma motivação errada. Não, eu só quero que você reflita. Você vai entender lá na frente, aonde eu quero chegar. A própria palavra em Salmos fala que Deus guarda as nossas lágrimas nos odres. Sim ou não? Nós às vezes choramos de arrependimento. E esse aqui não é só o arrependimento contra o pecado, mas também o fato de se humilhar diante de Deus. É aquele choro que você vai diante da presença de Deus se humilhar, porque você entende que você depende dEle, que você confia nele. Esse é o choro que ele manda assim, humilhem-se diante do Senhor, chorem, se humilhem, e Ele vai te exaltar. Como diz lá o próprio Ezequias, quando ele chora, quando ele se humilha diante de Deus, lá em 2 Reis 22 e 3. Presta atenção, Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias aqui era um choro de humilhação diante de Deus para que Deus mudasse um relatório. Sim ou não? É para que não era nem tanto o fato de chorar por um arrependimento de um pecado, mas sim de humilhar-se diante de Deus, pedindo para que Deus mudasse um relatório, para que Deus mudasse o decreto de morte. Então, na mesma hora, quando ele chora, ali mexe no coração de Deus e faz com que Deus mude o decreto e Deus acrescenta a ele mais 15 anos. Amém? Então, esse choro, esse clamor a Deus, fez com que Deus atendesse
a vontade de Ezequias? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele pediu, mas pediu para que não morresse, pediu para que Deus, para que não morresse daquela enfermidade, então Deus vai e acrescenta mais 15 anos, atendendo uma vontade de Ezequias, porque ele orou, porque ele chorou, se humilhou diante de Deus. Está entendendo a motivação? Sim ou não, gente? Glória a Deus. Mas não é, eu quero só dar um parênteses aqui, não é o fato de às vezes nós orarmos, chorarmos a Deus, nem sempre as circunstâncias vão ser mudadas para o que o nosso querer. Por que eu falo isso? A oração, irmãos, não é só um meio, a oração, o clamor, o choro na presença de Deus, não é só um meio de fazer com que Deus atenda os nossos pedidos, mas também tem que ser um meio o qual você atende os desejos de Deus. Entende isso, a diferença? Porque às vezes a oração, o clamor a Deus, faz com que Deus atenda o seu pedido, sim ou não? Mas também a oração e o clamor tem que fazer com que você também, às vezes, atenda o que Deus quer. Quem está entendendo? Com quem que foi assim? Com o próprio Jesus. Sim ou não? Hebreus 5, 7 ou 9, olha o que fala. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com... Está entendendo? Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Presta atenção aqui. Aqui a própria palavra está falando que Jesus orou com lágrimas a Deus, aquele que o podia salvar da morte. Sim ou não? Quando ele ora ali no Getsêmani e pede para que Deus tire dele aquele cálice, porém seja feita a vontade de Deus. Não tem isso? Então, olha só, ele foi ouvido por Deus. Está aqui na palavra, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus ouviu a oração e o clamor de Jesus. Deus ouviu o choro de Jesus, sim ou não? Só que o desejo de Jesus foi atendido? O desejo de quem? De Deus. Então a oração com choro foi ouvida por Deus, porém também foi o meio ao qual Jesus obedeceu à vontade de Deus. Às vezes a gente vai orar, não sei se alguém já passou por essa experiência. Você vai orar, você vai clamar a Deus, você vai chorar na presença de Deus, aí Deus vai e fala assim, faça isso. Aquilo que você não quer fazer. Principalmente quem é casado, vou já dar um exemplo, é bom demais esse exemplo. Às vezes o cara está casado, aí ele vai dar uma desentendida com a esposa. Aí você quer dar uma de crente, você agora eu vou chorar diante de Deus, você está ruim, e vai chorar diante de Deus. Aí Deus fala assim, vai lá e pede perdão. Nossa, irmão, algum casado já passou por isso, irmão? Nossa. Você falou, mas nem eu queria, é ela que tinha que vir me pedir perdão. Então, a oração e o clamor fez com que você soubesse qual era a vontade de Deus. Aí você levanta, vai lá, me perdoa, minha esposa linda, maravilhosa. Então, a oração, o choro e o clamor também tem que fazer com que nós obedeçamos à vontade do Pai, amém? Está entendendo ou não? Glória a Deus. Então, repetindo aqui, a oração não é só o meio de conseguirmos de Deus o que queremos. Também deve ser o meio que Deus consegue de você aquilo que Ele quer. Amém ou não? Amém. Aleluia. Então, eu só dei alguns exemplos de motivações certas, de nós chorarmos, de nós clamarmos a Deus. Mas também existem algumas motivações erradas, que às vezes Deus até ignora o choro. Malaquias 2,13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Aqui, Malaquias está falando de uma geração infiel, de um povo que estava sendo infiel a Deus, desobediente a Deus, e chorava só um choro de remorso. Só um choro de preocupação com as perdas pessoais. Tem muita diferença entre um choro de remorso e um choro de arrependimento.
Amém ou não? Eu não quero aprofundar nisso não, mas essa oração, esse choro, só por remorso, só com medo da punição que vai ter, igual Saul. Saul, quando o profeta pôs o dedo na cara dele, falou assim: você errou. Ele orou, e ele chorou, e ele falou assim: não. Aí o profeta foi saindo, ele segurou no profeta: não. Eu até sei que eu estou errado com Deus, mas o povo aí não precisa saber não. Me honra, profeta, porque o povo aí, para eles não me julgar. Ele estava preocupado com o que os outros iam pensar dele, com as perdas pessoais dele. Isso é um choro com a motivação errada. Quem está entendendo? Hebreus 12, 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Está falando de quem? Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar foi, pois não achou lugar de, embora tivesse buscado. Embora Esaú com lágrimas, chorando, buscou a bênção, ele foi atendido, porque não se achou nele arrependimento. Era um choro só de remorso. Nossa, olha o que eu perdi. Esse choro não vê a resposta de Deus. Amém? Eu só quero... você está entendendo o que eu estou querendo fazer você pensar sobre quais as motivações, quais os motivos que tem te feito chorar hoje? Tem motivos corretos, amém? Que nós temos que nos humilhar diante de Deus, nós temos que ir aos pés de Jesus, amém? Mas tem coisas que não. Mas voltando para o texto base, eu só citei esses dois exemplos de motivação certa e motivação errada para que você entenda um contexto, para que você entenda a motivação. Quando Jesus vira para Maria Madalena e fala: por que choras? Ele, na verdade, queria fazer com que ela pensasse qual que era a motivação do choro dela. Porque, na verdade, não é que ela estava chorando por um motivo correto ou por um motivo errado. Espiritualmente, ela estava chorando sem motivo. Porque ela estava chorando achando que o povo tinha levado o corpo de Jesus. Mas ela só pensou isso porque ela, diferente de João e Pedro, ela viu, amém? João e Pedro também viram que Jesus não estava lá, também viram as faixas, também viram o lençol. Só que João e Pedro, eles creram. E porque eles creram, eles foram embora. Nós lemos no texto: Maria, porém, ficou às portas do sepulcro chorando. Porque ela não creu. Deus já tinha falado, Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar. Já tinha uma promessa de ressurreição, sim ou não? E ela estava chorando então sem um motivo, pelo menos espiritualmente. Talvez naturalmente tivesse um motivo, tivesse alguma motivação, mas espiritualmente não. Se ela tivesse os olhos espirituais, se ela acreditasse, se ela cresce na promessa, ela não estaria chorando. Quem está entendendo? É isso. Por que eu quero chegar nisso? Irmãos, porque tem muitas pessoas hoje que estão chorando sem motivo, pelo menos espiritual. Não estou aqui para condenar ninguém, não. É porque às vezes a pessoa tem uma promessa de Deus. Deus já prometeu um milagre. Deus já prometeu o que vai fazer. E às vezes porque as circunstâncias não estão como ela pensou que fosse, ou que as circunstâncias não estão aparentemente levando ela para próximo da promessa, ela se desespera, ela chora. Por isso que Jesus tem que alinhar Maria. Ele fala assim: por que choras? E Maria, eu estou aqui, eu ressuscitei. Maria, não tem motivo de você estar chorando, Maria. Maria, volta e vai anunciar o que você vê. Tem muita gente, às vezes, ficando desesperado. E tem promessa de Deus, amém? Tem promessa de Deus para a sua vida, amém?
Creia, não duvide. Maria não creu. Maria viu que Jesus não estava ali, viu as faixas, viu o lenço, da mesma forma que João e Pedro. Porém, ela não creu. E ela continuou na porta ali do sepulcro chorando. Quando, na verdade, ela tinha que crer na promessa. Tem muita gente chorando por causa da dúvida, desesperado por causa da dúvida, onde Deus já te prometeu um milagre. Onde Deus já prometeu que vai fazer na sua vida. E às vezes bate aquele desespero, aquela dúvida, porque as circunstâncias, aparentemente, parece que estão te levando para o caminho oposto à sua promessa. E é aí que entra a fé. Porque a fé agrada o coração de Deus. Você está entendendo? Maria ficou ali parada. Onde era para ela voltar com João e Pedro e anunciar o que ela tinha visto, ela ficou parada, chorando na porta. Jesus não estava ali condenando ela, você está chorando por motivo errado. Não é isso. Ela, espiritualmente, ela não tinha motivo para chorar, amém? Porque tinha uma promessa na direção dela, amém? Tinha uma promessa de que Jesus ia ressuscitar. Ei, tem promessa na sua direção, amém? Tem promessa, irmão. Não duvide, não deixe de crer. Embora as circunstâncias mostrem totalmente o oposto, não deixe de crer. Porque às vezes a falta de fé deixa a pessoa cega. Ao ponto de Jesus tem que se aparecer diante dela, e ela olha e não reconhece, e Jesus chama ela pelo nome: ei, Maria. Aí ela reconhece ele, o mestre. Jesus faz com que ela o visse ressurreto, e aquela preocupação e aquele desespero que ela estava, ela viu que não tinha motivo, porque na verdade aquela promessa se cumpriu. Deus vai cumprir as promessas que Ele te fez, amém? Creia nisso. Não gaste suas lágrimas com a falta de fé, duvidando da promessa que Deus já te fez. Sabe, gaste suas lágrimas se humilhando diante de Deus, clamando a Deus, em arrependimento, quando é necessário. Deus tem grandes coisas para nós, amém? Eu fico lembrando de Agar. Põe lá, Júlia. Gênesis 21, 17 ao 19. A história de Agar. Que era a serva de Sara, mãe de Ismael. Deus, porém, ouviu a voz do... Está aí? Está em NVI. Amém. Deus ouviu o choro... eu vou ler ali, que eu acho que aqui eu pus RA. E aí eu escrevi NVI. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? E outra pessoa: por que você está chorando, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Irmãos, presta atenção nesse versículo 19. Presta atenção. Eu queria que você olhasse esse versículo e entendesse. Olha só. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber ao menino. E ali ela continuou ali na região e aquela fonte de água no meio do deserto foi sustento para ela. Mas o que eu quero que você entenda? Olha só. Então Deus abriu os olhos de Agar. Deus não abriu a fonte quando Agar estava chorando. A fonte estava ali, amém? O milagre estava ali, porém o desespero dela fez com que ela não enxergasse o milagre. Você está entendendo isso, irmão? O milagre estava ali, a fonte estava ali. A palavra fala que Deus abriu os olhos de Agar. Não fala que Deus abriu a fonte. Deus, na verdade, abriu os olhos de Agar. E deixa eu te falar, seu milagre está na sua frente, amém?
Você apenas tem que levantar os olhos da fé. Olhe pelos olhos da fé. E veja, o seu milagre está aí. Não duvide. Creia. Quem está entendendo? O milagre está aí na sua frente. Creia nisso. Sabe, eu fico lembrando. Minhas horas aqui rapidinho. Fico lembrando de uma história que eu vivi. E que a fé é linda. Quando Deus justamente faz com que, olha, não tem motivo para você chorar, você tem uma promessa. Na gravidez da Brenda, quando ela ficou grávida da Angelina, a primeira filha minha, quando ela ficou grávida, nós tínhamos uma promessa de filhos, amém? De ter filho, Deus não tinha prometido. Só que quando ela foi fazer o ultrassom, a gente tem que ter esse exame lá para comprovar o milagre de Deus, foi decretada uma gravidez tubária, que é uma gravidez que o feto se estabelece nas trompas, e aí tem que ser retirado, porque senão a mãe corre o risco de morrer. Amém? Só que quando nós tivemos esse relatório, eu lembro como se fosse hoje, sabe, virou aquele chorador, sabe, nas nossas famílias, até a minha sogra, minha mãe, sabe, quando vira aquela choração, aquele desespero, falou assim, nossa, meu Deus. E eu estava tranquilo, com fé, talvez por não entender qual que era a gravidade do negócio, e glória a Deus também, mas eu lembro direitinho quando nós fomos para a emergência, que a médica falou que a gente tinha que ir para a emergência, depois do relatório da gravidez, que a gente já tinha que ir para a emergência para fazer a cirurgia para tirar o feto. E eu lembro que a gente foi para a emergência do hospital, até na maternidade eu lembro como se fosse hoje, eu ouvindo o relatório daquela médica. Ela foi explicando como é que ia ser o procedimento. E ali eu fui imaginando como seria o procedimento. Ela falou assim, a gente vai entrar com a pinça, vai lá até o óvulo, vai capturar o óvulo e vai tirar. Bom, quando ela falou isso, eu fiquei imaginando a pinça ir lá, pegando o óvulo e saindo. Eu falei assim, uai, mas aí matou minha filha. Irmão, que trem gerou uma fé dentro de mim. Aí, a gente foi para a casa da minha sogra, que era perto ali da maternidade, eu chamei a Brenda no canto e falei assim, vou orar. Porque é diferente quando nós temos fé na promessa de Deus. Não é aquele choro de dúvida ou de falta de fé. Coloquei a mão na barriga da Brenda, falei assim, em nome de Jesus, como autoridade na sua vida, meu filho ou minha filha, desce agora para o útero em nome de Jesus. Passou alguns dias, a Brenda fez o ultrassom de novo, e glória a Deus, para a glória de Deus, pelo milagre de Deus, o feto estava na melhor posição do útero. Aplauda o Senhor por isso, amém? O que eu quero te mostrar com isso? É porque às vezes as circunstâncias estão tão adversas, mas a fé na promessa, sabe? A gente não chora pela dúvida, a gente não chora porque a gente está com fé. Não é que é errado, entenda isso, estou falando das motivações de nos levar a chorar, sim ou não? Do desespero, eu vi toda aquela circunstância, as pessoas desesperadas com aquela circunstância, com aquela adversidade, com aquele relatório negativo de que aquele bebê ia morrer, de que ia tirar o feto. E diante daquilo tudo, irmãos, eu só lembrava da promessa de Deus, que Deus tinha prometido. Eu falei assim, não vai matar minha filha não. A mulher já queria, ela explicou como seria o procedimento, já queria levar a Brenda para o centro cirúrgico. Eu falei assim, não, senhora, que não, nós vamos esperar. Dá para esperar? Não, dá para esperar uma semana. Eu falei, então, tranquilo. Minha esposa não corre risco de esperar uma semana? Não, então, deixa comigo. Não vai matar minha filha, não. Orou e Deus fez o milagre, amém? É Deus. A gente não pode ficar igual Maria, chorando pela incredulidade. Creia na promessa que Deus já te fez.
Sabe, eu estou vendo um monte de gente preocupada, desesperada, ansiosa com um tal de crise. E agora, o coronavírus trouxe uma crise econômica. E agora, meu Deus, tem gente falando assim, eu não sei nem como que eu vou comer. Chorando por isso. Ei, a própria palavra nos diz isso. Nunca vi um justo desamparado mendigar o pão. Amém? Creia, você tem promessa de Deus. Para de ficar declarando derrota para a sua vida. Não sei nem se eu vou ter para comer, como é que será de mim? Nossa, eu não sei nem o que vai ser de mim, a crise financeira, ou isso, aquilo, e agora? Ei, Deus tem promessa para a sua vida, amém? Da mesma forma que Jesus perguntou para Maria, eu falei que essa palavra falou comigo primeiro. Porque Jesus também me fez essa mesma pergunta. Ei, por que choras? Ei, não duvide da promessa que Deus tem para a sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ei, Maria Madalena, eu prometi que eu ia ressuscitar. Por que você está aí chorando? Você não viu que eu não estou mais lá? Creia nas promessas de Deus. Se a Bíblia diz, é a verdade. Deus tem promessa para a sua vida, irmão. Eu queria que você se colocasse de pé, amém? Essa palavra me fez refletir muito sobre essa incredulidade que às vezes bate à nossa porta. Às vezes pela circunstância adversa, ou por um relatório negativo, a incredulidade quer bater na sua porta. Ei, Jesus te manda levantar a cabeça. Assim como Ele falou para Agar, ei, Agar, abre os seus olhos. O seu milagre está aí, a fonte está aí. A fonte está aí, irmão, o seu milagre está aí. Só basta você crer. Levanta a sua cabeça e vai. Levanta a sua cabeça, creia na promessa, creia no milagre e vai para cima, irmão. Faça a sua parte, Deus vai cumprir, amém? Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus. Queria que você refletisse justamente. Eu não sei o que passa na sua vida, mas você sabe. Você sabe quais as motivações do seu choro. Eu quero que você apenas reflita. Eu falo porque Jesus me confrontou quanto a isso. Eu estava em uma determinada circunstância, eu estava chorando por uma motivação errada. Eu disse, por isso aí não tem motivo. Eu já te prometi. Apenas creia, não fique igual Maria, com a incredulidade. Não duvide daquilo que Deus já te prometeu. Não duvide, não duvide. Não deixe que as circunstâncias abalem a sua fé, abalem a sua esperança. Não deixe que as circunstâncias tragam um desespero para você. Não deixe que a desesperança, que a falta de fé tire a sua estrutura. Não, não, não. Você tem um Deus que é fiel. A própria Bíblia fala para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E quantas promessas Deus já cumpriu na sua vida? Por que às vezes você está duvidando daquilo que Ele já te prometeu? Levante a cabeça e vai anunciar. E vai anunciar o que você vê. Vai anunciar o que Jesus tem feito em sua vida. Vai anunciar o Evangelho. Para de ficar preocupando com o que há de investir, com o que há de comer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, Senhor. Queria que você tirasse esse momento para falar com Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazie de mim. Me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui,
toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos lembrar das Tuas promessas. Obrigado, Jesus. Tu mesmo, às vezes, quando estamos chorando sem motivo, o Senhor preocupa conosco, nos chama aqui e fala: ei, eu tenho promessa na sua vida. Ei, levanta a cabeça, o seu milagre está na sua frente. Obrigado, Jesus. Obrigado por conduzir as nossas vidas ao Espírito Santo. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja todo louvor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor, amém. Aleluia. Só um último aviso. Como a palavra diz, Deus transformará